Vamos lá. Voltar lá em 1985, Rio de Janeiro, cena efervescente do pop rock brasileiro. Para mim, a única década, e não vai voltar novamente aquela cena, né? A única década em que o pop rock brasileiro foi mainstream, durante 10 anos ali, a gente pode considerar. E o Herbert deu uma força, a Fluminense tocou vocês, os acasos que o Bruno falou ali no início da fala dele. Já o primeiro single, isso não é para qualquer artista, já virou um hino, né? Desculpa, mas eu não posso fugir dos clichês. Eu sei que vocês talvez já cansaram de responder essa pergunta, mas vamos lá. Como foi ter esse hit já imediato na carreira de vocês, que foi Tédio? E como é que vocês lembram do primeiro show que deu aquele estalo assim, cara, tá acontecendo, isso é real? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente não entendeu nada, né? Quando, de repente, a música já começa assim, de antes, começa da gente tocando na casa do Miguel a música, depois de finalmente ela ficar formatada, a gente tocando lá. E o saudoso querido Carlos Beni, que já faleceu, mas o Beni, que era baterista do Kid de Abelha, ele era cunhado do Sheik, que fez parte da banda até 2000. Então ele um dia vira e fala assim: o que vocês ficam fazendo um sábado ensolarado? Vocês não saem, vocês ficam enfurnados na casa aí de vocês, tocando música. Não dá para vocês me mostrarem, então, pelo menos, o que vocês estão fazendo? E tá bom, ok. E a gente pegou um gravador daqueles de fita cassete, apertou play, rec, e tocamos aquela barulheira toda. Era a principal música, Tédio. Passado algumas semanas, o Sheik me liga, rindo sem parar, e disse assim: cara, o Benil viu a fita. Eu falei: e aí, ele achou uma porcaria, né? Aí ele falou assim: não, ele não parava de rir. Ele falou assim: cara, ele achou o máximo, cara. Ele achou que foi o hit do verão. Entendeu? Aí eu falei: não, cara, hit do verão é verão, bom sinal, já é tempo. Bom, já é chegando o verão. Qualquer coisa é mesmo. O hit do verão, pô, Tédio, não tem um programa, Tédio, esse é o meu, não pode ser o hit do verão. E aí ele falou assim: não, ele, inclusive, ele só acha que a gente tem que gravar isso melhor, tem que ir no estúdio gravar. Eu falei: não, mas isso é muito caro. Ele não, ele está insistindo muito, ele disse que, inclusive, entra no racha. Eu tive que pedir dinheiro para os meus pais na época, né? Isso eu estou falando de uma época que eu tinha 16 para 17 anos, entendeu? Então, eu falando com ele, eu falei: um dinheiro para quê? Para o estúdio. Estúdio? O que é estúdio? Como assim estúdio? Não, eu vou gravar uma música. Vou gravar uma música. Como? Gravamos. A música tocou na Fluminense. E eu me lembro que no dia que tocou, que foi o programa Rock Alive da Rádio Fluminense, apresentado pelo Maurício Valadares e a Liliane Yussin. E eles avisaram: vai ter estreia nesse dia, tal, né? E eu fui ouvindo a programação toda com o dedo na pausa. Olha. É preciso você realmente ter uma certa idade para entender o que significa dedo na pausa. Mas o fato é que eu estava preparado para gravar aquilo numa fita cassete. E fiquei esperando até a hora que ele falou: e agora o Biquíni Cavadão, vamos mostrar a estreia aqui, a participação do Herbert Viana tocando guitarra, né, que o Herbert fez a guitarra, já que o Coelho ainda não tinha entrado para a banda, a gente sequer sabia quem era Carlos Coelho naquela época. Então, eu me lembro que eu gravei tudo, e quando terminou o último acorde, assim, foi até o final, eu desliguei e falei assim: nossa, cara, que bom que eu consegui gravar, eu acho que vai ser a única vez que eu vou me ouvir no rádio, né? Eu tenho agora um registro disso e tal, né? Daí para acontecer tudo, passado algumas semanas, Pepe Escobar, que era um crítico bem, assim, odiado por todo mundo, etc., ele, no meio de uma matéria da Folha de São Paulo, escrita pelo Rui Castro, ele resolve fazer um olho na reportagem dizendo assim: olha, tem uma banda, a matéria era uma crítica sobre vários artistas, etc., mas ele fez esse olho e dizendo assim: tem uma banda que eu não sei de onde veio, não sei quem são, etc., mas a música está tocando na Rádio Fluminense e é espetacular. Daí o Globo resolveu saber quem era a gente, né? Busca para cá, busca para lá e tal, a gente dá uma matéria para o Globo. E, cara, em seguida foi bater na porta de um monte de gravadora, falando: a gente quer saber mais sobre vocês, etc. Né? Então, assim, tipo, cara, isso tudo foi um susto pra gente. Nós não imaginávamos o que ia ser Tédio, entendeu? E tanto é que a gente optou pela Polygram, porque a Polygram oferecia um compacto.
Os outros era para entrar num disco de 12 faixas, com vários outros artistas, etc. E não. Conhecido como pau de sebo, né? É o pau de sebo, né? Ou seja, aquele que conseguisse chegar ao topo, ficava, gravava alguma coisa a mais. Os outros saíam da concorrência. Então, eu chego num determinado momento, né, a gente falou assim, bom, já que é para ter um disco nosso, vamos ter um compactozinho nosso, vai ser legal. Isso, assim, era essa a nossa expectativa, entendeu? E, de repente, acontece, estoura a música e tudo mais. Então, eu não tive essa percepção, a gente nunca teve, porque na verdade, a gente sequer sonhou com ela. A gente não imaginava que ia acontecer. Eu me lembro que, por volta de maio de 85, quando o Coelho já tinha entrado, já estava tocando com a gente guitarra e tudo mais, que a gente foi fazer acho que o primeiro show no Roxy Roller da Lagoa, no Rio de Janeiro. Era uma casa que não era ainda no Rock, não, era Mamão com Açúcar. Era Mamão com Açúcar. E aí a gente foi tocar no Mamão com Açúcar, né, que era uma das casas badaladas do Rio de Janeiro, e estava cheio, etc. Quando eu estei sentado no meu quarto, o pessoal, o tempo foi. Falei, caraca, cara, esse está acontecendo, talvez a ficha tenha caído ali, né? Falei assim, sabe, tipo, eu falei assim, peraí, deixa eu brincar, sabe? Canta vocês então, e pá. Eu falei, cara, eu arrepiei ouvindo. Então, assim, isso foi uma coisa realmente surpreendente para a gente, né? Mas para isso, assim, foi uma coisa tão intensa, tão vivida que... E a gente, logo depois, a gente grava no Mundo da Lua, lança também, não num compacto, mas num mix de 12 polegadas, porque era uma tentativa da gravadora de usar formatos que estavam em moda nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, eles resolvem fazer um mix. E o Biquíni é um dos primeiros a comercializar remixes também, porque o lado B era um remix de TED. Então, tudo isso acontecendo, pumba, outro hit. Então, a gente meio que estava mal acostumado com aquilo. A gente não viveu aquela coisa de ficar deixando na mesa do diretor artístico uma fita cassete, e não teve nada disso. A sorte, né, assim, as portas se abriram de uma forma muito, muito bonita para o Biquíni, né? Eu acho que, mas como eu sempre falo, assim, o chegar, por mais que seja difícil, o chegar é a parte mais fácil. Difícil é a manutenção, entendeu? E aí que a coisa realmente pega. Mas, assim, mas de qualquer forma, foi uma chegada muito mais fácil do que se eu quisesse hoje montar uma banda, por exemplo, para chegar nesse resultado. Era um momento propício, né, Coelho, também, né? Tem isso. Hoje em dia, você ter uma banda de rock é bem complicado. Eu acho que é mais complicado ainda do que em 2000, muito mais complicado do que em 1990. 1990 teve uma grande mudança no Brasil, a gente observa bem, porque é o nosso trabalho. O primeiro ritmo que desbancou o rock, Bruno não sei se vai concordar comigo, foi o axé, né? O axé começou com muita... Eu diria que foi a lambada. Mas a lambada não virou o axé. A lambada foi um momento importante, mas o axé cresceu mais do que ela chegou onde a lambada não chegou. Sim. Hoje em dia você fala lambada, não é a mesma coisa que falar axé. Axé todo mundo sabe o que foi. Então o axé veio... Bandas de axé, né? Também isso. Assim, trocou-se o ritmo, deixou bandas de rock, bandas de axé, entendeu? E um monte de artistas cantando axé, né? Continua com ele. Aí eu acho que isso foi uma grande mudança, isso aconteceu mais ou menos em 95, talvez 98, assim. Acho que 95. Quando é que a gente estava falando que foi o primeiro disco da Ivete? Você falou isso comigo essa semana. Foi em 94, não foi? Não, o primeiro solo da Ivete foi em 99. Ela estava na banda ao longo da década. 98 ela já estava arrebentando, mas eu acho assim que a chegada definitiva do axé foi aquela época que veio Chiclete com Banana, todo mundo ao mesmo tempo. Chiclete com Banana, Asa de Águia... Mil e Uma Noites, Banda Eva, Banda Mel, Banda Beijo. Banda Beijo. Isso aí também culminou com uma troca de bandas. Foi a mesma época, mais ou menos, que apareceu Jota Quest, Pato Fu, Skank, os Três de Minas. Foi a mesma época que apareceu Charlie Brown, o Rapa, a Pitty. Olha só, eu falei 6 bandas muito... Raimundos, claro. Planet Hemp. Planet Hemp, pois é. E ali, só você ver, a gente falou 8 aqui, 9 arrasadores que estão aí até hoje. A CPM Detonautas, exatamente.
Então, imediatamente, a gente virou uma banda velha. Porque o mundo é ávido por novidades, conforme eu te falei. A banda que é gente mais nova, esses caras todos são mais novos que a gente. Acho que o Skank regula mais ou menos com a nossa idade. Então, a gente imediatamente virou uma banda velha. E a gente ficou, enquanto essas bandas não viraram bandas velhas, esses artistas todos que virariam 10 anos depois, a gente ficou durante 10 anos como uma banda velha. Uma banda que a pessoa queria uma novidade, claro, cara. Você vai chamar. Quem você vai chamar? Uma atração de rock, um festival. As pessoas talvez não saibam, pessoas que não frequentam cidades menores como a gente frequenta, os eventos são de quinta a domingo. Aí, geralmente, a prefeitura faz um mix, chama um sertanejo, chama antigamente mais, eles chamavam axé, um rock e um funk. Hoje em dia geralmente tem esse mix. Aí chama quem de rock? Chamava uma dessas atrações mais atualizadas, como toda essa lista fantástica que a gente falou. Então a gente teve que esperar uns 10 anos, que não foram os melhores 10 anos da nossa vida, que foi de 95 até 2005, para poder virar uma banda clássica, que foi quando a gente fez 20 anos, a gente lançou o nosso DVD, que foi um marco na nossa carreira. Então a gente teve esse período, né? Teve esse período baixo na nossa carreira, que foi por causa... não foi um hiato, porque a gente nunca parou, nunca deixamos de fazer show, e nesse meio tempo a gente teve o lançamento de Janaína, que é um enorme sucesso na nossa carreira, um dos maiores sucessos da nossa carreira. Então, não foi um tempo todo perdido ali, não foram 10 anos, mas foram 10 anos onde a banda mudou. Agora, por que eu estou falando sobre esse assunto, cara? Por que a gente está falando de história mesmo, isso é ótimo. Você me perguntou, eu fui falando, viajei aqui. Mas, enfim, é isso. Eu percebo nitidamente esse movimento no Brasil e liga com o que eu comecei a falar, né? Da novidade. O Brasil é ávido por novidade. E tanto você pode querer uma novidade dentro do mesmo estilo, como quem é o novo MC do funk, quem é o novo artista de axé, quem é o novo artista de rock. Você quer a novidade e você quer estilos novos também. Quem é o novo sertanejo, quem é o novo sertanejo universitário. Um vai desbancando o outro, como as bandas fizeram umas com as outras. Eu me lembro claramente, cara, do Mu, tecladista da Cor do Som, falando para a gente. Amigo nosso, cara, já produziu uma faixa. Eu era fã da Cor do Som quando eu era adolescente. Já teve aqui no Pitadas, foi uma live incrível. Pois ele é ótimo, cara. Gente finíssima, educadíssimo, culto, tudo. E ele me falou isso com essas palavras. Ele falou: quando vocês chegaram, se referindo não somente a Norma, Paralamas, RPM, Legião, e a gente, ele falou, foi um baque horroroso na carreira deles, porque eles, imediatamente ali, eles ficaram velhos. Da noite para o dia, você vira uma atração velha, você não vai envelhecendo. É como se você fosse dormir com 20 anos e acordasse com 55. É assim que acontece. E a gente sempre conversa muito, a nossa ida para o show na van, eu acho que a gente praticamente só fala sobre música, nós, todos da banda, eu acho que 85% das coisas que a gente fala é sobre música. E é sempre falando, cara, que música é essa, Bruno? 4 sucessos desse artista, e Bruno sabe todos, quem grava isso, quem gravou isso, de que ano que é esse disco? A gente olha no celular, quantos anos tem não sei quem, 71, quem morreu? Vamos falar do Supertramp, infelizmente faleceu o cantor. Falando, no dia anterior, a gente estava sentado na recepção do hotel, evidentemente, falando sobre música, falando sobre Supertramp, estava tocando Supertramp, a gente comentou o solo de saxofone do Supertramp, o quanto eram marcantes, o quanto o saxofone. Estávamos conversando, eu, Bruno, e o nosso saxofonista, esse era o assunto. Olha só.